mais um pouquinho. Quero dizer que me sinto bem-vindo entre vocês. Chegando no escritório, encontrei isto. Uma folha dizendo que somos bem-vindos. Como não se sentir bem-vindo, né? Já ganhei presentes, já vou inaugurar um deles, muito apropriado para esse calor, né? É a primeira vez que eu estou aqui em São Luís do Maranhão e quero dizer que senti um ambiente muito espiritual na igreja. E também que me apaixonei por vocês de cara. Vocês realmente são uma igreja espiritual e dá para sentir esse ambiente espiritual. Vocês estão de parabéns. Pastor Luiz é uma pessoa que eu admiro muito. Sou um fã dele. Gosto demais das pregações e das palestras dele. E várias vezes ensaiamos esta vinda aqui, por algum motivo ou outro não dava certo, até que hoje aconteceu, né? E eu quero dizer a vocês que eu estou com meu coração muito alegre, muito feliz por estar aqui com vocês. Acredito que Deus vai falar conosco nesta noite. Eu quero que você esteja muito atento para não perder uma única palavra, nada, porque Deus vai falar contigo nesta noite. E está comigo minha esposa, ela está onde? Ali, fica em pé, por favor. Amém. Ela se chama Rosilane e terça-feira estamos completando 25 anos de casados. É um bom tempo juntos, né? Que Deus abençoe a todos. Eu quero ler a Escritura neste momento em São João capítulo 5. Estão todos me ouvindo bem? Amém? São João 5, nós vamos ler 2 versículos, o versículo 19 e o versículo 30. Preste muita atenção a esta leitura. São João 5, versículos 19 e 30. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir
fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. No versículo 30 diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Oremos. Precioso Pai, quero lhe agradecer por estar aqui nesta noite com meus irmãos e irmãs. Quero lhe agradecer por este momento que o Senhor providenciou. Acredito que o Senhor tem uma bênção para nós nesta noite. Nós queremos recebê-la. Permita que o teu servo se expresse com clareza nesta noite e que o teu povo também possa estar ungido para ouvir e entender aquilo que será dito. Meu Deus, nos abençoe no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar. Esta mensagem nesta noite, eu a considero essencial para um viver cristão vitorioso. Quero que todos vocês nesta noite me deem atenção, muita atenção. Não importa se você é crente ou não, mesmo que haja pessoas que não são cristãs em nosso meio, não importa. O que vamos ensinar nesta noite pode te libertar de vícios, dos vícios mais pesados que existem. O que vamos ensinar nesta noite pode te dar vitória sobre fraquezas da carne, coisas contra as quais você vem lutando e não tem tido vitória. Isto que vamos ensinar nesta noite, o profeta chamou de o tudo da vida cristã, ali na mensagem das eras. E é sobre o andar no Espírito. Me dê toda a sua atenção, por favor. Nestes versículos que acabamos de ler, encontramos um princípio espiritual sob o qual o Senhor Jesus vivia. Como homem, ele viveu sob esse princípio espiritual, de não fazer coisa alguma, se aquilo não se originasse em seu Pai Celeste. Esse é um princípio espiritual. Apesar de Jesus não ser um homem nascido em pecado, formado em iniquidade como nós, ele viveu, mesmo assim, debaixo desse princípio durante toda a sua vida. Jesus foi o único filho de Deus que nasceu santo e morreu como um pecador. Gabriel disse para Maria: o santo ser que de ti há de nascer. Nasceu santo.
não veio pela via sexual e por isso não herdou a natureza pecaminosa, fruto da queda de Adão. Mas ele morreu como um pecador, porque ele carregou os nossos pecados, as nossas iniquidades. O único filho que nasceu santo e morreu como um pecador, sabe por quê? Porque nós, que também éramos filhos de Deus, nasceríamos pecadores, mas por meio do seu sacrifício, poderíamos morrer santos, lavados em seu sangue precioso. Uma das grandes revelações que veio até nós por meio da mensagem é esta: o Messias é único em sua constituição espiritual. Ele é 100% homem e 100% Deus. Não há outro como Jesus. Está escrito que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nenhum homem teve morando em si mesmo a plenitude da divindade, somente Jesus. Mesmo um homem como o profeta desta era, através do qual Deus se manifestou de uma maneira poderosíssima, extremamente sobrenatural, ele não tinha essa plenitude. Nenhum homem nascido em pecado e formado em iniquidade poderia conter a plenitude da divindade. Só Jesus. Agora vamos fazer a pergunta, me acompanhe por favor. Por que o Messias deveria ser assim em sua constituição? Por que deveria ser o Messias homem e Deus ao mesmo tempo? Isto é uma revelação. Não são duas pessoas distintas, são duas naturezas. Natureza humana e natureza divina. Por que o Messias teria que ser assim? Porque uma natureza faria o que a outra não poderia fazer. A natureza humana do Messias faria o que a natureza divina do Messias não poderia fazer: morrer. O profeta diz: você não poderia levar ao Calvário e crucificar numa cruz aquela coluna de fogo. Ela não tem sangue para sangrar, ela é divindade pura, 100% divindade. Você não poderia pregá-la numa cruz, mas a parte humana do Messias poderia fazer isso. A parte humana do Messias, embora pudesse morrer, aquele homem não poderia vir e habitar em nós como homem, mas ele poderia vir na forma da divindade, na forma do Espírito Santo e habitar em nós. Agora, com a obra desse homem chamado Jesus, nós alcançamos uma posição correta diante de Deus, o que é a justificação. A justificação é um ato declarativo. Quando uma pessoa crê no Senhor Jesus, Deus declara Deus toma essa justiça, essa retidão de Cristo e deposita, por causa dessa fé, deposita essa retidão e essa perfeição na conta desse crente. E esse crente é
declarado justo pela presença dessa justiça divina na sua conta. Não há outro meio de ser salvos. Às vezes as pessoas pensam, têm uma ideia muito fraca acerca da salvação. Elas acham que se fazem algumas obras boas, isso já os qualifica para o céu, para a salvação. Não. E sabe por que não? Porque o padrão de exigência divina é elevadíssimo. Deus não aceita nada menos do que perfeição absoluta. Para você ser salvo sem Jesus, seria impossível, porque você teria que viver uma vida assim. Você nunca poderia pecar, nenhuma única vez, nem em palavras, nem em pensamentos, nem em gestos, nem em ações, de forma nenhuma. Isso seria uma impossibilidade. Você pode ser uma boa pessoa para mim, porque o meu padrão não é tão elevado quanto o de Deus. Eu posso ser uma boa pessoa para você, você pode ser uma boa pessoa para seu vizinho, mas quando nós nos deparamos com o padrão perfeito de exigência divina, ficamos muito aquém. A nossa falta de perseverança em fazer o bem, a nossa descontinuidade em fazer o bem é o que nos desqualifica. Para sermos qualificados, a lei diz: você deve ser contínuo em fazer o bem. E nós fazemos o bem aqui, como se esta fosse nossa vida. Fazemos o bem aqui, mas de repente falamos algo que não devíamos, e aquilo dá uma queda. Aí fazemos outro bem, alguma coisa boa, mas de repente pensamos algo que não deveríamos, e aquilo sobe e desce. Isso nos desqualifica. A descontinuidade em fazer o bem. Jesus não. Jesus sempre foi assim. Ele nunca pecou. Ele não conheceu pecado, diz a Bíblia. E somente um tipo de vida perfeita como essa é que Deus aceita. Só que Deus disponibilizou essa justiça de Cristo a todo aquele que crê. Portanto, cada crente é salvo por justiça alheia, a justiça de outro, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Deus nos declara justos, porque cremos, não por obras, aquilo nos coloca em uma posição de justos diante de Deus, porque a justiça de Cristo foi imputada a nós. Essa palavra imputação você vai encontrar inúmeras vezes na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4. Imputar significa creditar algo na conta de alguém. É como um depósito bancário. Você faz um depósito em uma conta. Bom, imputar a justiça de Cristo a nós significa que Deus tomou aquela retidão de Cristo e depositou na nossa conta espiritual. E por causa dela, nos aceitou. Amém? Estão me acompanhando? Agora, esse homem fez uma grande obra no Calvário. O Calvário é um fato. Era uma promessa no Velho Testamento, mas hoje é um fato. Aconteceu. E através desse homem,
nós temos uma posição correta diante de Deus. Mas o que completa o quadro é a vinda daquela vida que estava na célula de sangue que se rompeu no Calvário, a vinda daquela vida para habitar em nós, e isso é o que completa o quadro. Por quê? Porque aquilo que somos posicionalmente em Cristo, essa vida em nós, o Espírito Santo, o sinal, torna uma experiência subjetiva para nós. Compreende? Senão a coisa seria apenas uma teoria. Então, o homem chamado Jesus nos dá uma posição correta diante de Deus, nos torna justos. E o Espírito Santo vem para tornar essa justiça uma experiência subjetiva em nosso viver. Agora, aqui é onde nós devemos de entender algo muito importante. Existe a velha criação e existe a nova criação. Existem somente dois cabeças universais. Um é Adão, o outro é o Senhor Jesus. O primeiro Adão e o último Adão. Não existem outros cabeças universais. São esses dois. Toda pessoa, cada pessoa que está aqui no auditório hoje e toda pessoa que habita no planeta está ligada a um desses dois cabeças. E essa ligação, essa união é através de nascimento. Toda pessoa que nasce de mulher, toda pessoa que nasce fisicamente, está ligada, querendo ou não, a Adão, o cabeça da velha criação. Se essa pessoa nascer de novo, ela perde toda a conexão com o primeiro Adão e fica conectada ou ligada ou unida ao último Adão, que é o Senhor Jesus. Quando uma pessoa nasce fisicamente aqui na terra, existem dois nascimentos. Você vê isso em São João 3,6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então ele está falando do nascimento natural e do nascimento espiritual. Amém? Toda pessoa que nasce naturalmente, fisicamente aqui na terra, ela tem tanto, como que eu diria, virtudes como talentos. Vamos dizer assim, a pessoa nasceu com uma bela voz para cantar, um dom, um talento. Nem todos têm uma bela voz, né? O pastor Cláudio perguntou se minha esposa cantava. Ela disse, eu canto, mas com todos ali, né? Junto com a congregação. Nem todos nós temos uma bela voz para cantar. É um talento, é um dom que vem acompanhando a pessoa em seu nascimento natural. Assim como também virtudes, né? A pessoa é pacienciosa, né? Aí a pessoa diz, não, mas é que a mãe dela era assim, o pai dele é uma paciência, uma lesma, é paciência, aquilo herda. Agora, preste atenção no que eu vou dizer agora. Muitas vezes, você que é, por exemplo, temperamental, tem um gênio forte, muito explosivo, você fica cobiçando, num bom sentido, uma virtude como essa, vamos dizer, uma paciência. Ah, como eu desejaria ser como a fulana, tão pacienciosa, tão calma, né? Como eu gostaria de ser com ela, eu sou geniosa, eu sou temperamental. Você está errada, porque você está cobiçando
um tipo de paciência que não pertence à nova criação. Você está cobiçando algo que Deus não considera, porque esse tipo de paciência veio acompanhando o nascimento natural, que forma a velha criação, com a qual Deus não está lidando mais. Agora há um novo cabeça, há um novo nascimento, há uma nova raça, há uma nova criação, e todas as virtudes que acompanham a nova criação são sobrenaturais e divinas, não são humanas nem naturais. A estatura do varão perfeito não é humana, natural. Não é uma coisa que se herda com o nascimento físico. Somente se herda recebendo Zoe, a vida de Deus. Então, quando você fica suspirando por uma virtude herdada em um nascimento natural, você está errado. Porque esse tipo de paciência, por exemplo, que a fulana herdou do avô, do pai, da mãe, não é a mesma paciência da estatura do varão perfeito. Aquela é a paciência que ela herdou do pai e da mãe, mas na estatura a paciência é de Jesus Cristo. É diferente. É muito diferente. Então o que acontece? Você deve entender isso, que o novo nascimento é a única coisa que te coloca em conexão com o cabeça da nova raça, que é o Senhor Jesus Cristo. Se você não entender isso, você vai viver naquilo que Paulo disse, ele disse, viver na carne. Viver na carne, o que significa? Significa que você faz coisas a partir de si mesmo, e não a partir dessa nova vida que está agora em você. Preste muita atenção. Existem duas árvores no Éden, ou existiam duas árvores, do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Muitos, inclusive crentes, estão vivendo por meio dessa árvore do bem e do mal. O crente espiritual não vive por essa árvore. Ele vive pela outra árvore, que é a árvore da vida. Às vezes a ovelha chega no escritório e ela quer saber uma única coisa: pastor, isto é certo? Porque se é certo eu faço, se não for certo, se for errado eu não vou fazer. Essa vida é muito rasa. Isso ainda é aquela árvore do bem e do mal. Você vive assim: se está certo eu faço, se está errado não faço. Mas essa é uma vida muito superficial. A vida realmente espiritual está com a outra árvore. Quando você vive pela árvore da vida, é claro que existe o certo e o errado, mas essa vida, esse viver pela árvore da vida, te coloca em um patamar elevadíssimo em um viver cristão, porque você não fica olhando certo ou errado para fazer, porque o Espírito Santo, quando você está se alimentando dessa árvore, ele pode te repreender até mesmo em relação a coisas certas, coisa que a outra árvore não faria, porque se é certo você faz, se é errado você não faz. Eu vou dar um exemplo. Comer
é uma coisa certa ou errada? Certa. A menos que o Espírito Santo queira que você jejue naquele dia. Aí já não é mais certo. Você passa a viver pelas reações dessa vida nova que há em você. Quando você sente o peito apertar, você sabe que alguma coisa não está certa, porque o Espírito Santo de alguma maneira te fez sentir que não estava certo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Paulo ele queria pregar, e o próprio Espírito Santo disse: não quero que faças isso nesta cidade. Ele se voltou para outra cidade, ele disse: também não quero que o faças nesta outra cidade. E é uma coisa certa pregar, mas quando você vive pela árvore correta, você passa a viver uma vida realmente espiritual. E quando você vive sem considerar essa nova vida que há em você, você cai naquilo que Paulo disse, o viver na carne. Ou seja, a fonte de suas ações é o teu eu, não Cristo. É você e não Cristo. O ponto de partida faz toda a diferença entre o viver na carne e o viver no Espírito. Veja que Jesus, ele dizia assim: meu ponto de partida para as minhas obras é o Pai. Eu não faço nada a partir de mim mesmo. Amém? Não faço nada a partir de mim mesmo. O Pai que habita em mim é que faz as obras. O que eu vejo o Pai fazendo, então eu o faço igualmente. O ponto de partida das obras do Senhor Jesus era o Pai, não Ele mesmo. Esse é um princípio espiritual sob o qual nós devemos viver. Porque se não vivermos assim, o que vai acontecer? Você já reparou? Eu viajo muito, e eu tenho notado que o povo de Deus, muitos estão exaustos, esgotados. Talvez você que é um novo convertido ainda não sentiu isso, mas crentes mais velhos na estrada, com 20, 30 ou mais anos, muitos deles estão cansados, estão exaustos. Por quê? Porque eles estão tentando fazer o impossível, que é viver uma vida cristã a partir de si mesmos, na força natural, na força e na capacidade deles. O cristianismo não é difícil de ser vivido, é impossível de ser vivido, tendo como ponto de partida o teu eu natural, a vida natural. É por isso que Deus nos deu o Espírito Santo, para que aquilo que nós temos em Cristo, posicionalmente, possamos ter como uma experiência subjetiva em nós. Deixe-me lhe dizer algo aqui. O que seria viver na carne? É tentar ser paciente, tentar ser humilde, tentar ser temperante, bondoso, tentar ser um crente. Você tem que entender que nem você, nem eu, nem ninguém no mundo
pode viver no nível que o Evangelho exige. Pregando aos pastores, esses dias atrás, eu estou vindo de um encontro de pastores no Sul, eu falei a eles: perceba a profundidade das palavras de Jesus no lava-pés. Ele disse: eu vos dei o exemplo para que façais como eu fiz. Aí a coisa ficou complicada, porque fazer o lava-pés, qualquer pessoa pode fazer o lava-pés, agora como ele fez, já é algo mais profundo. Estão compreendendo? Significa que você tem que ter aquele mesmo nível, aquele mesmo sentimento que estava nele, quando você faz aquilo. E nenhum de nós dá conta de fazer o lava-pés na qualidade e profundidade que Jesus fez. A única maneira de fazer o lava-pés do jeito que ele fez, como eu vos fiz, façais vós também, é ele em nós fazendo o lava-pés de novo. Amém? Isso é viver no Espírito. Se uma pessoa é orgulhosa e você diz para ela que ela tem que ser humilde, você vai colocar um fardo nas costas dela que mais cedo ou mais tarde a fará gemer. Se ela é temperamental e você diz para ela: você é uma cristã agora, você tem que ser mansa, calma, tranquila, e você exige dela isso, você está colocando sobre os ombros dela um fardo terrível. Por isso os crentes hoje estão cansados, exaustos, oprimidos, deprimidos, estressados, não estão suportando. Por quê? Antes o fardo era de uma natureza, hoje é de outra natureza. Quando estavam no mundo, o fardo era pecaminoso, mas depois que vieram para o Evangelho, a santidade tornou-se um fardo. Por quê? Porque o ponto de partida desses crentes exaustos está errado. O apóstolo Paulo disse uma coisa muito profunda. Ele disse em Gálatas 2:20: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Só que essa escritura é muito difícil de compreender. A pessoa não entende o que significa não mais eu. Sabe o que ela faz? Ela tenta melhorar a si mesma. Paulo não está falando de um auto-melhoramento. Está dizendo não mais eu. Não se trata de trazer o eu para a estrada, melhorá-lo, poli-lo, aperfeiçoá-lo. Se trata de não mais eu. Se trata de viver não pelos poderes, força e capacidade da vida natural, mas no poder e na força da nova vida que agora está em nós, Zoe, o Espírito do Senhor. É por isso que não conseguem vencer certas fraquezas. E aqui todos nós já temos essa experiência que Paulo teve em Romanos capítulo 7. O bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E quantas pessoas crentes, estou falando de crentes, se encontram nessa condição? Você dá conta de algumas coisas,
Mas quem sabe você tem algumas fraquezas que te fazem gemer, te fazem chorar. Você cai e se levanta e confessa e chora e diz: Senhor, até quando será desse jeito? Eu quero dizer a você nesta noite que, se esse for o teu caso, Deus vai te libertar nesta noite. Você vai entender como as coisas acontecem. Não importa se é uma fraqueza da carne, não importa se é um vício, não importa se é um hábito sujo, não importa qual seja o tipo de cativeiro. Se você permitir que essa vida de Deus trabalhe em você, ela romperá todas as correntes do mal. É dessa vida que surge a verdadeira santidade. Aleluia! Mas você tem investido na pessoa errada. Sabe quem é a pessoa errada? Você. Você tem tentado ser mais paciente, porque supostamente um crente tem que ser paciente. Tem tentado ser mais calmo, tem tentado ser mais isto, mais aquilo. E o que se vê? Decepção após decepção. Sim ou não? Você diz: Senhor, quando é que eu vou vencer isso? E eu vou te dizer, você me pergunta: pastor, por que Deus me permite fracassar uma e outra vez, nesse mesmo ponto, nessa fraqueza em particular? Sabe por quê? Porque Ele quer te levar a um entendimento, só que você ainda não entendeu aonde Deus quer te levar. Quando o mancebo de qualidade chegou diante de Jesus e disse assim: eu quero a vida eterna, o que eu faço? Irmão, por muito tempo, eu não entendia, porque Jesus disse a ele: guarda os mandamentos. Se Jesus, melhor do que ninguém, sabia que nenhum homem podia guardar a lei, se essa era a razão pela qual ele tinha vindo, porque nenhum homem deu conta, aí ele vai e diz para o mancebo: guarda os mandamentos. Por que ele fez isso? Ele estava tentando responder uma pergunta: como se alcança a vida eterna? Só que ele não encontrou no mancebo a resposta que ele estava procurando, porque ele estufou o peito e disse: tudo isso guardei desde a minha mocidade. Ele pensava que guardava. Sabe por quê? Porque os fariseus reduziram a lei de Deus a um plano puramente externo. E Jesus, no Sermão da Montanha, disse: eu quero pregar para vocês hoje o que Deus tinha em mente quando deu aqueles 10 mandamentos. Não era algo só externo. E aí disse: o adultério, que vocês acham que não adulteram porque não deitaram fisicamente com uma mulher, ou com uma mulher, ou com um homem. Ele disse: mas o que Deus tinha em mente quando disse não adulterarás? Ele tinha em mente isto: se ainda olhar para uma mulher com impureza no coração, já adulterou com ela. Eles pensavam que guardavam a lei, mas na verdade não guardavam. E Jesus ficou chocado com aquela resposta do mancebo. Ele estava esperando uma resposta de impotência, que ele dissesse: Senhor, mas quem é que dá conta de guardar a lei? Só que essa não foi a resposta que ele recebeu. Sabe o que ele fez? Uma nova investida. Ele estava tentando responder a pergunta. Então, ele fez uma exigência além das forças daquele homem, muito além das forças. Você viu que ele jogou a coisa lá em cima?
Até para nós que não temos muita coisa, se Jesus nos dissesse: vende tudo o que tens e dá aos pobres, seria complicado. Aí você diz: por que Jesus foi assim? Ele não fez isso por maldade. Ele estava tentando responder uma pergunta. E ele exigiu algo do mancebo além das forças. Escute, além de suas forças. Por quê? Porque ele estava esperando uma resposta de impotência. O certo seria que aquele mancebo dissesse: Senhor, mas tem que vender tudo e dar aos pobres, ficar sem nada. Aí complica, né? Aí fica difícil, Senhor, aí eu não dou conta. Se ele dissesse isso, Jesus diria: é por isso que eu vim. Eu vim porque você não estava dando conta. Eu espero que o Senhor Jesus encontre essa resposta de impotência em nossos corações nesta noite. Que você, ao invés de tentar por si mesmo, possa se render nesta noite, para que Ele vença em você esse pecado, essa fraqueza, isso que te faz chorar. Se ele dissesse: Senhor, assim fica difícil, então eu não dou conta, ele diria: foi por isso que eu vim, porque você não dava conta. Mas ele não encontrou essa resposta. Diz a Bíblia que ele se retirou triste. Este é o teu problema. Você já notou que os mandamentos divinos do Evangelho são muito além das nossas forças? Você acha, sinceramente, que você consegue amar inimigo? Às vezes você tem dificuldade com o irmão da igreja. Aí você acha que você dá conta de dar a outra face? De entregar o paletó para quem te pede a camisa? Até o paletó você dá? Não. Você acha que dá conta de andar a segunda milha? Nenhum de nós. E esse tem sido o teu problema. Você está esgotado, você está cansado, às vezes a pessoa pensa em desistir, em parar. Esses dias atrás alguém dizia para mim, foi depois da palestra que eu dei aos pastores, um pastor chegou e disse: eu tenho muita gente assim na minha igreja, cansada, não sabe como vencer suas fraquezas pessoais. Alguns desistiram, quem sabe outros estão pensando em parar. Esse ponto, preste atenção, quando a pessoa chega nesse ponto crítico, onde ela diz: não aguento mais, não tenho mais forças, não sei mais o que fazer, já jejuei, já orei, já fiz de tudo e não consigo. Esse ponto é maravilhoso se você entendê-lo. Mas se você não entender esse ponto crítico, você pode afundar como nunca. Mas se você compreender esse ponto crítico, você pode subir como nunca. Deus, por todos estes meses e anos, tem permitido que você fracasse nesse ponto, uma e outra vez, e você não está entendendo por que Deus está fazendo isso.
ele está através de uma fraqueza pessoal, diante da qual você tomba uma e outra vez. Ele está tentando te ensinar algo, só que você ainda não entendeu. Ele está tentando te levar ao ponto onde ele possa ouvir de você: Senhor, eu não estou dando conta de vencer isto, é um pecado, é uma coisa errada na minha vida. Só que você não chega a esse ponto. Sabe qual é o nosso problema? Não é que somos muito fracos, é que somos demasiadamente fortes. A força é a maior fraqueza que temos, porque quando nós tropeçamos e caímos, sabe o que fazemos? Um novo propósito. Ao invés de render-se e dizer: faça o Senhor em mim, nós dizemos assim: não, isso é porque eu estou orando só 1 hora, vou orar 2. E você começa a orar 2 horas. Esse é o teu problema. É que você não chegou na perfeita debilidade para experimentar a perfeita força. Você é muito forte, porque você cai e levanta e tenta de novo. Esse é o teu problema. Por quê? Porque você vai levantar e você diz: não, então, aí você vê que essas 2 horas de oração parece que não funciona. Irmão, essa é a experiência em geral. Pode ser a tua experiência também. E você diz assim, vê que essa nova resolução, esse novo propósito que você fez, parece que não funciona. E você fica frustrado. Aí você olha para outra coisa e diz: não, talvez seja porque eu não estou jejuando, ou estou jejuando só 1 vez por semana, vou passar a jejuar 2 vezes por semana. E no começo tudo parece estar bem, mas lá na frente de novo você tomba e você fica frustrado. Por que Deus permite isso? Por que Deus permite que seja assim? Aí as pessoas fazem uma de 2 coisas: ou saem da igreja, alguns saem da igreja porque eles são sinceros e dizem assim: para viver essa vida, né, hipócrita, a igreja não sabe, mas eu sei, Deus sabe. Para viver essa vida, eles ficam tão atormentados e oprimidos com essa fraqueza, que eles: para viver assim, eu vou embora da igreja. Não quero manchar a igreja, não quero manchar o cristianismo. Ou eles ficam na igreja, mas vivendo uma vida de fachada, cometendo seus atos ocultos e vivendo uma vida de aparência. Por isso é importante entender estas coisas. Por isso é importante. Entenda: cristianismo só pode ser vivido por Cristo e mais ninguém. O propósito pelo qual a célula de sangue se rompeu e a vida que estava na célula de sangue foi liberada para produzir o Pentecostes, foi para que possamos viver por meio dessa vida, não pela força própria, pela capacidade própria. Olha, preste atenção: se você tem um vício, visitante, se você não é crente, não importa. Eu quero te desafiar, ainda você, nesta noite, se você tem um vício, se você bebe, se você fuma, se você usa drogas, se você tem outro tipo de fraqueza, um hábito impuro, maus pensamentos, alguma fraqueza que não consegue vencer, o desafio desta noite é o seguinte: pare de tentar vencer isso.
Pare. Você diz, pastor, mas se eu me esforçando, ainda assim não consigo, e se eu parar, então, como é que vai ficar? Então vamos ouvir o que o profeta diz. Entenda que eu não estou falando de passividade, nem de inércia. Não é, eu vou ficar aqui quando Deus quiser. Não. Você não vai ser passivo. Eu estou te convidando a parar de tentar vencer essa fraqueza e crer, confiar que Cristo vai vencer essa fraqueza por você. Amém. Você vai convidá-lo nesta noite para que ele vença em você e por você. Mensagem: como poderei vencer? Escutem com atenção, parágrafo 68 em diante. São todos que estão sob o sangue derramado que são vencedores, porque você mesmo não pode vencer. Então, para de tentar. Renda-se. Comece a acreditar. O justo vive pela fé. O que é pela fé? O justo confia que essa nova vida vai se encarregar de tudo, da santidade necessária. Isso não é passividade, é consciência cristã, é revelação do nível de exigência cristã. Olha como diz: você mesmo não pode vencer, é Ele quem vence por você, e você está descansado. Isso é o sábado. Como saberei então, irmão Brana, que estou lá? Ouça. Como saberei? Observe que tipo de vida está você vivendo. Simplesmente dê uma olhada ao redor. Veja se isso está simplesmente vivendo em você automaticamente, ou você tem que fazer força e puxar, então você estará fazendo isto. Por isso você fica cansado, exausto, você se desgasta fácil. Até ministros que não entendem isto chegam ao grau de esgotamento que pensam em parar e deixar o ministério, porque eles estão tentando o impossível. Olha o que o profeta diz: se você tem que fazer força e puxar, então você está fazendo isso, mas não tente fazê-lo. Não tente, mas confie que Ele vencerá. Às vezes você faz a oração errada. Senhor, quando você está nervosa, Senhor, dá-me paciência, dá-me temperança. Não. Nós vivemos um cristianismo fragmentado hoje em dia, como se Deus fosse um varejista. Quando estou nervoso, Senhor, dá-me um pouco de paciência. Quando não consigo amar, Senhor, dá-me um pouco de amor pelo fulano e a fulana. Quando não consigo ser manso, Senhor, dá-me um pouco de mansidão. Não. Deus não nos dá itens espirituais, coisas espirituais. Ele nos deu um único dom, Cristo. E Ele tem tudo o que eu preciso para esta jornada. Não se trata de, dá-me um pouco de paciência, dá-me um pouco disso, dá-me um pouco daquilo. O Cristo que está em você, o Espírito Santo que está em você, a nova vida que está em você, tem todos esses recursos. Aleluia! É só você aprender a se render. Não é dar-me paciência. Irmão, entenda isso, vou repetir.
Não se trata de pegar a estrada do auto-melhoramento. Eu tenho que ser um melhor pai, eu tenho que ser uma melhor mãe, eu tenho que ser um melhor pastor, eu tenho que ser uma melhor ovelha, eu tenho que ser uma melhor mãe. Não se trata de um eu melhorado, se trata de não mais eu. Estão compreendendo? O mundo não precisa de um Cláudio melhor, precisa de Cristo. Mesmo um Cláudio melhorado não é o suficiente. O mundo não precisa de uma Maria melhor, precisa de Cristo. De uma Joana melhor, precisa de Cristo. Viver no Espírito não é você tentando ser um cristão, é você saindo de cena, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu tenho a certeza que o Espírito Santo nesta noite vai te libertar, vai te libertar. Porque você tem medo dessa fraqueza, você já apanhou tanto dela, você geme, chora, tem feito de tudo, mas não dá conta, e nunca dará, nunca vai dar. Daqui a 20 anos, você vai estar patinando do mesmo jeito, até que você saia da frente, e deixe o Espírito Santo fazê-lo. Espero que vocês estejam captando. Olha, não tente fazê-lo. Exatamente como colocar um bracinho de um bebê no buraco da manga. Ele levanta e abaixa e fica de lado e tudo mais. Ele não pode fazê-lo. A mãe diz: coloque seu casaquinho, querido. Ele não pode fazê-lo. Você vê que é uma exigência acima da sua capacidade. Pega um bebezinho, você sabe como fica o bebezinho com as mãos para cima e para baixo, e sem controle nenhum, e as perninhas, e você joga o casaquinho para ele e diz, exige dele: vista-se, meu filhinho. Você está jogando sobre ele um fardo que ele não vai dar conta. Amar inimigos, abençoar quem nos amaldiçoa, orar por quem nos persegue, e muitos mandamentos altos da nossa dispensação, você não dará conta. E quanto antes você perceba que não dá conta, mais espiritual você vai ser, mais forte você vai ser, mais cristão você vai ser, mais santo você vai ser. Olha, a mãe diz: coloque seu casaquinho, querido. Ele não pode fazê-lo. Os seus bracinhos ficam para cima e para baixo, e assim. Isto precisa de uma mão firme. E quão contente estou em poder simplesmente entregar minha mão ao Pai e dizer: Senhor Jesus, eu não posso chegar lá. Eu não posso chegar lá. Eu não dou conta. Coloque o meu bracinho no casaco, Senhor. Você pode ser um bom ator, meu irmão. Você não é a pessoa que todos veem aqui na igreja. O você verdadeiro é aquele que está aqui dentro da tua cabeça, nesses pensamentos que ninguém consegue enxergar, nem a tua mulher. Esse é o eu verdadeiro. Não é esse que aqui na igreja se emociona, isto e aquilo, embora isso esteja bem, mas o verdadeiro você
é aquele lá do trabalho, é aquele lá de casa, é aquele que está em teus pensamentos, ali onde você tem liberdade, porque ninguém sabe o que você está pensando, e você pode viajar em coisas erradas. Oh, eu não posso fazê-lo. Eu não posso fazê-lo. Eu não posso fazê-lo. Você tem medo de ficar quando o arrebatamento acontecer? Já te incomodou esse pensamento? Sabe, às vezes nós memorizamos frases, né? Se uma voz ressoar aqui dizendo, só um de vocês irá no rapto, esse um sou eu. Mas será que você crê de verdade nisso? Talvez quando se diz assim, esse um só irá, você diz, esse tem que ser o pastor, né? Imagina se eu vou ir e o pastor vai ficar. Por que esse medo? Porque você não entendeu ainda a tua posição em Cristo e o poder da vida que está dentro de você. Você lembra de Daniel Curry, que foi diante do trono branco? Quantos lembram dessa história? Ele foi levado diante do trono branco e Deus o interrogou dizendo, você foi perfeito, Daniel? E ele lembrava de coisas erradas. Você nunca mentiu, Daniel? E ele começou a lembrar de mentiras. Você nunca pegou alguma coisa que não era sua, Daniel? E ele lembrava. Eu creio que esse é o livro da vida, o território das nossas memórias, esse livro que abre, está dentro de você. Toda a tua história, de toda a tua vida, cada pedacinho dela está dentro de você, no território da tua memória. Aí ele disse, eu fiquei com medo. Eu disse, a qualquer momento daquele trono virá a sentença que diz culpado. Agora tira o Daniel e põe Jesus ali para ser julgado. Tira o Daniel, tira o João, tira a Maria, tira essa pessoa que tem medo de não estar no rapto e põe Jesus. Vamos deixar Deus interrogar esse varão perfeito. Aleluia! Vamos deixar Jesus passar pelo juízo do trono branco. Vamos imaginar Jesus diante daquele trono branco. Então Deus diz, você foi perfeito na terra? Ele diz, fui. Você nunca mentiu? Nunca. Você nunca roubou alguma coisa? Nunca. Você nunca teve um pensamento impuro? Jamais. Eu não conheci pecado. Agora ouça, e que esta palavra possa arrancar pelas raízes todo o medo do teu coração. Jesus passaria no teste, no interrogatório, porque ele foi perfeito, justo, reto, santo. E essa mesma justiça, essa mesma retidão está na tua conta. Aleluia! 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 Deus não te vê
O irmão Branham diz: Deus não te vê. Olha, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Se aqui é Cristo, a palavra, o verbo é Deus. Amém? Concorda comigo? Esse aqui é você. Esse aqui é Cristo. Esse aqui é você. Eu vou te colocar em Cristo. Você vê você. Escuta. Você está vendo você? E assim. E assim. E assim. E assim. É assim como Deus te vê. Estamos nele. O irmão Branham diz, no parágrafo 260 de Poder Vivificador, quando aquele homem estava subindo ao Calvário, a parte feminina, a igreja ainda não tinha sido separada dele. Quando ele morreu, ela também morreu. Quando ele foi sepultado, ela também foi. Quando ele ressuscitou, ela também. Ela é ele. Na mensagem Companheirismo, o irmão Branham diz que quando o israelita pecava, ele pegava um cordeiro e ia lá na tenda encontrar o sacerdote. E o profeta diz que o sacerdote não examinava o israelita, examinava o cordeiro, para saber se o cordeiro era perfeito. Ele sabia que o israelita não era, mas ele queria saber se o cordeiro era. Você tem um cordeiro perfeito. Deus examina o teu cordeiro, não você. Você está escondido nele. Ele te representa. Teus pecados foram punidos nele. Você foi perdoado. Porque você acha que ele gritou aquele grito terrível: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Porque ele, sendo teu substituto, teve que ser desamparado. Sabe por quê? Para que você não fosse desamparado hoje. Para que você não fosse desamparado. Olha, irmão, deixa eu te dizer isto. Quanto mais rapidamente você entender isto, que você não dá conta, aí, a partir desse ponto de conhecimento, surge o verdadeiro cristianismo, surge a verdadeira santidade. Olha, deixe-me concluir aqui, que o irmão Branham tem algo tremendo para nos dizer aqui. Ele diz: quão contente estou em poder simplesmente entregar minha mão ao Pai e dizer: Senhor Jesus, eu não posso chegar lá. Se você diz: Senhor, eu tenho medo de não estar nesse rapto, você pode dizê-lo. Deixa eu te dar um segredo. Aprenda a orar os seus medos. Aprenda a orar as suas fraquezas. Como Jacó fez. Quando Esaú vinha contra ele
ele orou os seus medos e disse: Senhor, eu tenho medo. Quanto mais sincero ou sincera você for, mais rápida virá a ti a tua libertação. Senhor, e abra o seu coração. Ele diz: entregar minha mão ao Pai e dizer: Senhor Jesus, eu não posso chegar lá, ajuda-me, coloque o casaco em mim, vou parar de tentar. Agora, isso aqui é o profeta, não sou eu. Parar de tentar significa passividade? Não. As pessoas pensam que se você está crendo, você está sendo passivo. Uma fé viva nunca é passiva. Somente crer. O que você entende com somente crer? Nós cantamos todos os cultos, somente crer. Mas não entendemos o que é somente. Nós temos o crer e mais alguma coisinha. Crer e mais alguma coisinha. E diz ali somente. Por quê? Justificação é pela fé, salvação é pela fé, santificação é pela fé, batismo com o Espírito Santo é pela fé, cura divina é pela fé, arrebatamento é pela fé. Você não está sendo passivo quando está crendo. Uma fé viva te leva à obediência. Hebreus 11 diz que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. Veja tudo que a fé faz em Hebreus 11. Você acha que aquilo é uma coisa fraca? Crer é uma coisa fraca? Inútil? Não. Olha, coloque o casaco em mim, vou parar de tentar. Simplesmente deixarei que ele o faça, vem? Se o nenenzinho continua tentando, eu não posso fazê-lo, e fica em toda parte, ele não poderá fazê-lo, nem mesmo poderá você, nem mesmo poderei eu. Mas se simplesmente ficarmos quietos e deixarmos que ele faça isto, simplesmente se entregue a ele. Aqui, Senhor, aqui estou, que eu não seja nada, eu entrego, coloques tu minha mão. Coloques tu minha mão no lugar correto. Olha, esta é a vitória. É isto que é vencer. É parar de tentar e deixar que ele o faça. Isto é vitória. Às vezes você acha que está sendo vitorioso. Por exemplo, você era muito explosivo. Quando alguém pisava em teus calos, você explodia e falava coisas e fazia gestos com as mãos e você ficava bravo. Passaram-se 10, 20 anos, você ficou mais domesticado. E agora alguém te diz alguma coisa e você externamente parece calmo, mas lá dentro há um vulcão. E você diz: o fulano me falou isto e me falou aquilo, e eu não revidei, eu venci. Não, você não venceu. Porque se o lado de dentro não é tão calmo quanto o lado de fora, não chame isso de vitória. Vitória é quando você está calmo aqui fora e está calmo aqui dentro. Quando não há uma contradição entre o lado de fora e o lado de dentro.
Esta é a vitória. É isso que é vencer. A coisa que você tem que vencer é você mesmo, suas ideias, suas coisas, e render-se a si mesmo a Ele. Ele vencerá por você. Ele sabe a maneira, nós não. Irmão, já vamos caminhando para o final. Qual é o alvo de toda tentação? Primariamente, o destino primário de toda a tentação não é fazer-nos cometer algo pecaminoso. Pode não ser algo pecaminoso, tipo assassinato, adultério, alguma coisa assim. Mas o alvo, raiz de toda a tentação é levar-nos a fazer alguma coisa por nós mesmos, na nossa força. Agir por conta própria. Se você notar, cada uma das 3 tentações que Jesus sofreu em Mateus 4, todas elas tinham o mesmo, como que eu diria, a mesma intenção, fazer com que Jesus agisse por si mesmo e de si mesmo. Faça estas pedras virarem pães, lança-te para baixo, prostra-te, faça isto, faça aquilo. Você notou que ele não se mexeu? Porque no momento em que você veja a primeira tentação, por exemplo, comer um pedaço de pão. Onde há pecado nisso? Todos os dias você come pão. Mas o pecado estava em agir a partir de si mesmo. E o filho nada faz a partir dessa fonte ou origem. Ele viveu sob o princípio da rendição, mesmo sendo um homem que não nasceu em pecado, não foi formado em iniquidade, muito mais nós. Estão me acompanhando? Olha, nesta noite, eu quero que você pense em algo que esteja te afligindo. Se você tem algo que te aflige, se você não é um cristão, está nos visitando, não importa. Você pode convidar Jesus a vencer isso que te perturba. Eu já tenho visto pessoas se libertarem de cigarro, de bebida, de drogas, entendendo esse princípio espiritual. Uma certa vez, uma cunhada, ela estava conversando com minha esposa, irmã com irmã, e ela era do mundo, uma vida muito perdida, bebida, casas noturnas, uma vida horrível, bebida, cigarro, uma escrava. E ela estava tentando parar de fumar. E ela estava conversando com minha esposa e dizendo: já é o 2º ou 3º dia que eu estou sem fumar e me sinto muito mal, e é horrível, estou vomitando e sinto náuseas, e está sendo uma luta. Está vendo? É isso que eu quero dizer, tentando vencer algo a partir de si mesmo.
Por isso é tão difícil. Por isso as pessoas chegam ao ponto de dizer: eu vou parar, não aguento mais. Você já leu alguma vez na Bíblia, nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas ou João, alguma vez Jesus dizendo assim: não aguento mais, vou parar? Já? Não. Mas quem sabe você já disse isso. Essa é a diferença entre você e Jesus. Ele é o forte. Irmão, você diz assim: eu não tenho paciência. E daí? Não se trata de você. É não mais eu. Não é eu quero fazer este eu mais paciente, quero tornar o meu eu mais paciente. Não é um eu mais paciente. Não se trata de modificá-lo, melhorá-lo, aperfeiçoá-lo. Leia na mensagem o sinal, diz: esta vida não pode ser aperfeiçoada, polida, tem que morrer, tem que sair do caminho, tem que sair de cena. Quando Jesus fala assim: entrai no meu sábado, o meu jugo é suave, meu fardo é leve, e as pessoas estão dizendo: ai, está tão pesado, meu fardo está tão pesado que eu não aguento mais. Então você não está carregando o fardo de Jesus, porque o dele é suave, o seu fardo é leve. Se você está se queixando que está difícil a caminhada, que o fardo está pesado, então você está levando o seu próprio fardo, não é o fardo de Jesus. E então ela estava dizendo isso para minha esposa. Então ela me comentou e eu disse: diz para ela se comunicar comigo pelo WhatsApp. E começamos a conversar. A primeira coisa que eu falei para ela, eu disse: para de tentar largar o cigarro. Ela ficou tão chocada. O irmão Brana falou isso para um fumante, lembra? Eu não quero me batizar porque eu fumo, irmão Brana. Não largue deles. Não tente vencer. Para isso está Zoe, para isso está o Espírito Santo, para isso está Deus, para isso está Cristo. É assim que o jugo se torna suave e o fardo leve. Não é passividade, não entenda mal, ser passivo, inerte. Não. Você vai pôr em movimento a sua fé. Eu vou confiar, eu vou parar de tentar, como o profeta diz, porque eu chego a esta conclusão: não dou conta, mas eu creio que Ele dá conta. Ele está em mim, a nova vida está em mim, Zoe está em mim, vida eterna está em mim. Ele vai vencer, irmão. Eu acredito que Deus vai fazer uma grande obra, e está fazendo nesta noite. Você vai perder esse medo. Você vai sair deste culto nesta noite dizendo: não tenho mais medo das minhas fraquezas, há um Cristo que pode vencê-las por mim. Aleluia! É isso que o irmão Brana ensina na maior batalha jamais pelejada. Não é o uso da tua vontade para vencer. Tem que ter força de vontade. Não, tem que ter rendição. Às vezes você chega diante de um fumante e diz assim: você não largou isso porque você não tem vergonha na cara. Não, ele não largou porque ele não consegue.
Agora, se você fosse menos juiz e mais cristão, você ensinaria a essa pessoa o caminho da libertação e diria para ela: não importa se você não dá conta, mas se você convidar Cristo para a tua vida, Ele vai arrancar pelas raízes esse vício. Aleluia. Você diz: eu sou tão nervoso, pastor. E daí? Não se trata de você. Aí eu tenho que ser mais paciente. Não, você tem que sair do caminho. Eu tenho que ser mais humilde. Não, você tem que cair fora. Saia do caminho. Não mais eu. Nós não entendemos isso, é difícil de entender. Nós pegamos o nosso eu, trazemos para a estrada e queremos melhorá-lo, torná-lo mais humilde, mais manso, mais isto, mais aquilo, e aquilo fica uma coisa sem qualidade. Você tem tudo para vencer, irmão. Você não tem que ter medo de nada. Não tem que ter medo de nenhuma fraqueza. Não tem que ter medo. A tua impotência é a tua força. Essa é a perfeita debilidade que traz a perfeita força sobre você. A perfeita debilidade é quando você chega ao ponto de reconhecimento. Deus quer. Você notou que a gente custa chegar nesse entendimento? A gente levanta e tenta de novo, e cai, e levanta e tenta de novo, e passam-se anos assim. Chega uma hora que você fica frustrado, uma hora você fica triste consigo mesmo. Senhor, até quando? Quando vou me ver livre disso? Deus permite esses sucessivos fracassos para te ensinar isto. Pare de tentar, deixa eu fazê-lo. Aí eu não posso, não se trata de você. Eu disse para esta mulher: não tente largar o cigarro, só convida a Jesus e diga assim. Eu ensinei para ela uma oração. Eu disse: Senhor, vença em mim esse vício. Você precisa ver a espiritualidade dessa mulher hoje. Livre de vícios, livre de bebida, livre de pecado, livre de mundanismo, livre da vida mundana. Foi difícil, no começo foi difícil porque ela estava tentando largar, ela estava tentando vencer. É horrível, é a mesma coisa que um viciado. É horrível tentar largar, mas se você disser: Senhor, faça-o em mim. Não são itens, entende? Dá-me um pouco de paciência, um pouco de amor, um pouco de calma, um pouco de isto, um pouco de paz, um pouco... Não, Ele te deu Cristo. Você agora tem que se render e deixar que Ele seja humilde em você, seja manso em você, seja paciente em você, seja santo em você, jejue em você, ore em você. Por que às vezes a pessoa não consegue jejuar? Ela está tentando. Chega ao meio-dia, o primeiro cheirinho de comida, ela já corta o seu jejum. Mas quando aquilo vem de dentro, quando Ele jejua em você, quando a coisa começa lá dentro, o corpo acompanha. Você não, exatamente como diz o irmão Brana, você não sente fome.
Olha, o que eu estou te ensinando nesta noite é algo tão tremendo. Porque se você tem dificuldade para orar, por exemplo, tire os olhos de você. Tanto faz se você é capaz ou não, porque não se trata de você. Entenda, Gálatas 2:20, não mais eu. Não trate de melhorar esse eu, aperfeiçoar, melhorar. Tira ele do caminho, deixe Cristo. Cristo vive em mim. Senhor, convoca-me para um jejum. Senhor, desperta-me pela madrugada com vontade de orar. Senhor, seja humilde em mim. Você tem que fazer uma visita numa determinada casa, você tem dificuldades com essa pessoa, vocês não se dão bem, quando vocês se encontram sai faísca, aí você tem que ir nessa casa e encontrar com essa pessoa, e você sabe que você é também temperamental, aí você faz uma oração antes de sair de casa e diz: Senhor, eu sou temperamental, tenho um gênio muito forte, mas eu tenho que ir nessa casa hoje onde está aquela pessoa, eu não quero ter nenhuma contenda. Senhor, seja humilde em mim. Senhor, seja amoroso em mim, seja gentil em mim. Aí você vai e faz a visita, encontra com essa pessoa, conversa, ela até te dá umas cutucadas, te provocando, mas por alguma razão você não se altera, fica tranquilo, faz o que tem que fazer. Voltando para casa, você começa a meditar nessa experiência e diz: como é que eu não fiquei agitado? Como é que eu não respondi? Como é que eu... Aí você vai entender que não foi você, porque você não é assim. Você acabou de ter uma experiência de rendição. Você acabou de ver Cristo sendo humilde em você, sendo manso em você. Então eu quero te convidar nesta noite a orar por alguma fraqueza pessoal. Não me diga que você não tem. Isto aqui, quando é ensinado aos jovens, principalmente a jovens, isso aqui produz a verdadeira santidade na juventude. Feche os olhos um pouquinho. Você vai pensar em algo que está te incomodando há tempo. Se você não é um cristão, está nos visitando aqui nesta noite, se você é um crente de alguma outra igreja, mas tem alguma fraqueza, se você não é um crente e tem algum vício, se você tem mau gênio, é temperamental, se há alguma coisa que vem te incomodando há tempo e você não consegue vencer, Deus falou contigo nesta noite dizendo: é isso que eu queria que você concluísse, que você não dá conta. Por isso eu permiti que uma e outra vez você fracassasse. Cada vez que você fez um propósito, você fracassou. Porque eu estou esperando que você chegue nesse ponto de perfeita debilidade, em que você reconhece que sem mim nada pode fazer. Eu estava esperando que você chegasse a esse ponto. Olha, se há alguma pessoa aqui entre nós
tudo dá a entender que alguém entre nós que tem estado aflito por alguma fraqueza pessoal, dizendo: Senhor, me dá uma resposta. Eu já tenho jejuado sobre isso, já tenho orado, mas eu não consigo vencer. Deixa eu te dizer, meu irmão, minha irmã, quando você chega nesse ponto onde você diz: já não aguento mais, já não sei mais o que fazer, esse é um belíssimo momento que você tem que entender. É nesse momento que você pode subir às grandes alturas como uma águia e dizer: Senhor, não é isto maravilhoso? Eu não tenho que vencer isto, eu só tenho que confiar e crer que o Senhor o fará. Convida Jesus nesta noite, visitante, irmão, irmã, convida Jesus nesta noite para vencer essa fraqueza. E como diz o profeta, pare de tentar, renda-se. Pare de tentar, mas isto não é passividade. Eu te convido a crer. Quem está crendo não está sendo passivo, está colocando a fé para funcionar. Você vai ver mudanças tremendas na tua vida, libertação profunda. Te convido a pensar nessa fraqueza um pouquinho. Você pode levar este ensinamento para seu filho, para que ele possa também se beneficiar com ele e ser liberto. Talvez ele está no mundo, talvez ele está com vícios, com bebidas, com drogas, mas você pode levar este ensino e dizer: meu filho, não tente vencer. Talvez ele já conversou contigo e disse: mamãe, eu tenho tentado largar isto, mas eu não consigo. Então você vai encontrar com ele e dizer: eu aprendi uma coisa, meu filho, que não é você que vence, e que não faz a menor diferença se você pode ou não, porque é Ele que vai vencer. Convida Jesus para que venha vencer em você. Querido Deus, que o Senhor possa trazer o verdadeiro entendimento desta palavra aos corações. Ó Senhor, quão libertador é isto. O leão venceu, disse João. Não chores, porque o leão venceu. Não é você que vence. A luta da carne não é contra você, mas no livro de Gálatas diz que a carne milita contra o Espírito, Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo. É Ele que enfrenta as paixões da carne, é Ele que vence as tentações. Eu quero te convidar nesta noite, meu irmão, minha irmã, a dar as boas-vindas ao Senhor Jesus, a confessar: eu não consigo, faça-o em mim. Eu me rendo, eu me entrego, vou parar de tentar e vou começar a confiar. Vou começar a acreditar que o poder de Deus, o poder da vida nova que há em mim, vai derrotar essa fraqueza. Se você convidar Jesus, você vai ver um milagre tão grande. Nada pode parar o poder de Deus.
Nenhum vício e nenhuma fraqueza é maior que Cristo. Ele venceu cada tentação e Ele em você vence. Ele em você vence. Quando houver uma exigência elevada, algo além das forças, isso já não irá trazer medo ao teu coração, porque você está sabendo de algo hoje, que não se trata de tuas forças, não é se você dá conta ou não, é se você consegue sair do caminho, se render e deixar Ele colocar o teu bracinho no casaco. Faça-o, Senhor. Segura-me pela tua mão firme. Eu desafio a fé de cada pessoa neste lugar, convidando Jesus a vir e vencer. Não tentar pela força de vontade, mas usar essa vontade, esse livre-arbítrio, para se render, não para vencer, mas para se render e acreditar que Jesus o fará. Você vai sentir paz muito profunda. Quem sabe você neste momento já está se sentindo diferente, está se sentindo vitorioso, leve. Você está havendo uma substituição de fardos pesados, pelo fardo leve de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, vença este vício em mim, vença este hábito impuro em mim, vença estes maus pensamentos, vença isto que está me afligindo, Senhor, vença-o em mim. Eu não consigo, eu não dou conta, mas não se trata de mim, de quão forte sou, mas se trata de quão forte o Senhor é. Senhor, cele esta mensagem em cada coração. Senhor, abençoe cada vida, cada pessoa, cada visitante. Ajuda teu povo, dando uma vitória poderosa nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Isto é algo que você deve fazer todos os dias, porque é andar no Espírito. Você compreende? Não é uma única vez, mas é dia após dia, após dia, após dia, dizendo: Senhor, quando você levanta, Senhor, estou indo para mais um dia, enfrentar mais um dia e seus desafios. Vença em mim, seja paciente em mim, seja manso em mim, seja sábio em mim, seja humilde em mim, seja santo em mim. Não é melhorar a si mesmo, é não mais eu. Compreendeu? Cristo vive em mim. Não vivo mais eu. Não mais eu. É uma insensatez querer que o velho homem resista a tentações. O velho homem é tão fraco que teve que ser crucificado ali na cruz. Romanos 6. Há um único forte, irmão, Cristo. Tire os olhos de si mesmo. Eu sou fraco, e daí? Não se trata de você. Mas eu não dou conta, e daí? Não se trata de você. Mas se você
que se sente tão fraco diante dessa fraqueza, tão impotente, confiar e dizer: Senhor, eu vou passar a viver no Espírito, deixar de viver na carne. Viver na carne é tentar fazer as coisas com a sua própria força e capacidade. Está fadado ao fracasso. Mas se você disser: não vou viver mais na carne, não vou tentá-lo por mim mesmo, Senhor, eu te dou graças, porque não importa se sou fraco ou não, é o Senhor que importa, é o quanto o Senhor é forte. Então você vai ver milagres. Olha, isso aqui não é teoria não, eu tenho visto milagres, libertação de coisas pesadas, porque essas pessoas aprenderam a convidar a Jesus para vencer. Espero que esta palavra tenha te ajudado nesta noite. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.